Oi, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo mais uma vez a este canal Verdadeira Graça, desse que vos fala seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Você pode estar me vendo pela primeira vez, você pode discordar de mim, não importa. Você pode discordar, você pode me criticar, isso não é ofensa para mim, porque eu sei que a cegueira espiritual leva as pessoas a fazer isso. Que eu sei que tem pessoas que me criticam, mas isso aqui, ó, eu já falei, se você não concordar comigo, rasgue esse livro ou queime esse livro, porque eu falo de acordo. Se esse livro está mentindo, não sou eu, é este livro, que eu falo de acordo com ele. Ele é um livro respeitado e conhecido, não sei se no mundo inteiro, mas principalmente na Europa, nos países aqui da América, aqui, ele é muito conhecido. Então, se você discordar de mim, você está discordando desse próprio livro. Mas vamos lá, eu tenho uma mensagem para nós, e o tema da mensagem é essa. O diabo nunca foi um anjo, como se diz. É muito comum a gente ouvir dizer que o diabo era um anjo de Deus, regente de coral, que ele era o anjo mais bonito que existia. Mas não é verdade, isso é uma mentira descarada dessas religiões protestantes, desses movimentos que existe por aí, enganando, que eu já falei que o que eles pregam não prega 5% do que está aqui dentro. Porque tudo, eu não consigo, eu não suporto. Quando eu ligo o rádio, ou quando eu ligo a televisão, que eu deparo com um camarada falando, eu mais depressa eu pulo para outro canal. Que eu não suporto ouvir mentira, porque eu sei que tudo não é alguma. Não, tudo. 99,9% que sai da boca deles é mentira. Então eu não suporto. Antes, eu tinha coleção de CD, comprava livro desses homens, desses famosos. Eu não preciso nem falar o nome deles, que você já sabe quem que é. Eu gostava de ouvir. Punha no carro, dirigia para o trabalho, ouvindo. No meu trabalho, eu trabalhava em construção civil, colocava no, eu tinha um gravadorzinho, eu colocava ali, aquele tempo era fita, aquelas fitas cassete, eu colocava, ficava ouvindo ali, tal, punha ali no carro ali, ficava ouvindo na pista, tal, eu gostava. Hoje, eu detesto, porque eu sei que é tudo mentira. Mas que o tema da mensagem é que o diabo nunca foi um anjo. Você não precisa ir muito longe. Você pega o capítulo 28. Por isso que eu falo a você. Pessoas estudam e continua com a mente fechada. Olha para Ezequiel capítulo 28. Você vai olhar ali e fala que ali Deus estava falando com um anjo lá no céu. E esses movimentos religiosos dizem que havia um anjo muito bonito, regente de coral, e que ele queria ser igual ou acima de Deus. Então ele conseguiu induzir, conseguiu fazer uma rebelião no céu e conseguiu a terceira parte dos anjos. E Deus estava fazendo o quê? Deus estava dormindo, né? Deus estava cochilando, Deus não estava vendo, tudo estava acontecendo. Ele convidando, vem comigo que eu vou te dar um cargo, vem comigo que você vai ser obreiro, vem comigo que você vai ser isso. É o que acontece aí, você vê aí nesses movimentos aí, quando os camaradas percebem que as pessoas estão saindo dos movimentos deles, eles começam a falar, fulano, não vai embora não, fica comigo, agora eu vou te dar um cargo. Mas espera um pouco, eu estou com você há 10 anos, eu nunca passei de membro de banco. Não, mas agora eu vou dar um cargo para você, dar um cargo para sua mulher, para a sua família e tal, é assim. Então, esse ser diz que convidando os anjos.
Quando Deus despertou, Deus jogou ele para a terra. E ele diz que não pôde manifestar sua glória no céu, que ele ia manifestar na terra. E ele veio e já foi perturbar Adão e Eva. Então isso é uma grande mentira descarada. Você olha, pega o livro de 28 de Ezequiel. Você pode olhar também no 27. Pode começar a ler todo o capítulo 27, mas vai no 28, está bem claro. É o rei de Tiro. Deus está falando com o rei de Tiro. Ele diz, eu sou um Deus, ele está dizendo. Eu sou um Deus. O profeta diz a ele, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai ao rei de Tiro e diz que tu és um homem, tu não és Deus, por causa da sua formosura, por causa da sua riqueza, o seu orgulho chegou ao seu coração, você se tornou um homem, um mercador, com pedras preciosas, com tapetes, com roupas coloridas, roupas caríssimas, com joias, ouro, prata, coisas valorosas. E ele diz que ele seria semelhante a Deus. Isso, ele falou, tu não passa de um homem, nada mais do que isso. Está bem claro como a pessoa pode ter uma mente tão fechada igual a Eva. Como pode fechar a mente de uma pessoa, a pessoa não entender isso? E nós que somos da graça, está bem claro. Foi para o rei de Tiro. Não, vamos lá, Isaías capítulo 14. Tá bem. O que diz capítulo 14? Versículo 12. Você pode começar um pouco antes. Está falando para quem? Para o rei Nabucodonosor. E diz que também subiria e construía o seu altar, a sua cadeira acima do Deus. Quer dizer, então você vê que não tem nada a ver com o céu, porque o céu não é um lugar de rebelião. Se você olhar para o que diz o apóstolo Paulo, você olha ali em Gálatas, capítulo 5, você começa a olhar o fruto da carne, depois você olha o fruto do Espírito. O fruto da carne, ali, versículo 19, 20, 21, ali, o fruto da carne, o que é? Tudo que não presta é da carne. Ódio, vingança, poder, inveja, ciúme, contenda, maldade, prostituição, enfim, tudo que não presta. O fruto é da carne. Aí você olha, acho que para o versículo 22, 23, do 5 de Gálatas, e você olha e você vê que ali fala do fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Completamente diferente. É amor, mansidão, paz, longanimidade. É o fruto do Espírito. Não há contenda, não há ódio, não há nada dessas coisas. Agora, se no céu não existe carne e sangue não herdam o reino de Deus, 15:50 de Coríntios, como o ódio, como a inveja, como a contenda, a peleja, o poder poderia entrar num anjo lá no céu e ter todas essas coisas se lá é um local, um lugar celestial, onde reina a paz, o amor, a graça. É o que reina no céu. Então você vê que não bate, essa conta não bate, não fecha essa conta. Então como eles pregam descaradamente que o diabo era um anjo bonito, era regente de coral, agora se tornou uma figura feia. Então eles começam a falar nesse diabo sem saber quem é o diabo. Se você chegar perto de um crente e perguntar para ele quem que é o diabo, o diabo é uma coisa terrível, é o diabo. Não, Deus não tem nenhum concorrente. Deus não tem concorrente. Deus, ele é acima de todas as coisas, tudo está sob o domínio dele. Para. Segue. O que Deus faz,
fez e continua fazendo até o dia de hoje. As ordens de Deus que foi dado no início, mar, você não passará daqui. Você vai chegar até aqui, daqui você volta. O mar obedece. Os rios correm. Tem um rio lá na África, que eu estava, na África não, na China. Eu estava vendo um documentário na China, tem um rio que passa de 6.000 quilômetros de comprimento. Já pensou que passa de 6.000 quilômetros de comprimento? Mas ele tem um fim. E o mar, que é imenso, que você sabe, o mar, ele tem um fim. Deus diz, daqui você não passa e não passa. Agora, olhando para esse negócio que induziu a terceira parte dos anjos. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. No céu não existe, você nunca viu falar que no céu houve contenda entre os anjos. Houve desunião, alguma coisa que Deus precisou. Não existe no céu. O céu é um lugar, segundo este livro, é um lugar onde reina Deus e os seus anjos, que são seus servidores, que o servem. Quando Deus ordena, que manda eles vir à terra fazer alguma, eles vêm. Nada mais do que isso. Então não bate, porque esse diabo, que tanto o povo fala, pintaram ele no século XI de cor avermelhada. Puseram chifre, rabo, como eu já tenho dito, asa de morcego, pé de boi, e anda com um garfo lá, né, 3 pontas, para espetar o povo. E eles amedrontam o povo com essa figura, aquele nariz comprido, pele avermelhada, por causa do dragão. Do dragão que João viu, um dragão avermelhado. Isso foi uma visão de João, isso não tem nada a ver. Então eles pegaram em cima disso e fizeram essa figura horrível para amedrontar o povo. E então as religiões protestantes trabalham em cima disso. Falam do diabo, 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 e as pessoas pegaram medo desse tal de diabo. Aí já não chega o diabo, eles criaram um tal de inferno. Um lago de fogo, de enxofre, onde as pessoas são jogadas lá dentro. Agora as pessoas têm que ser, por falta de conhecimento, como as pessoas são jogadas lá dentro, se as pessoas deixam de existir. Quando a pessoa morre, ela não existe mais. Como é que vai jogar dentro de um lago de fogo uma coisa que não existe? Então, meu irmão, não tem lógica. Se você olhar para o capítulo 9 de Eclesiástico, pega ali o capítulo 9 de Eclesiástico, começa pelo versículo 5. O versículo 5 diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eles não sabem se eles já viveram, se eles tiveram família, foi pai, foi filho, foi e assim por diante. Coma o seu pão, versículo 7. Beba o seu vinho com alegria, que Deus se agrada. Porque para onde você vai, não existe fazenda, não existe indústria, não existe nada. Porque a sua memória foi entregue ao esquecimento. Então você deixou de existir. Agora, se você deixou de existir, como é que você vai ser jogado num lugar? Então não tem lógica, não bate. Agora, o Espírito é de Deus. Esse Espírito, Deus, ele é o Pai do Espírito, 12:9 de Hebreus. Deus, ele é o Pai do Espírito. Então, Deus, sendo o Pai do Espírito, esse Espírito vai retornar para Deus, Eclesiástico 12:7. O Espírito vai retornar para Deus. Se o Espírito é de Deus, ele volta para Deus. Agora, o corpo volta para a terra, porque é da terra. Volta e vira terra. E a vida acabou. O fim do homem é a sepultura. Não pensa, não fica aí cantando de gala aí, você aí, porque nós vamos para o céu, vamos andar numa rua de ouro. Vamos, não vai andar em rua de ouro coisa nenhuma. Espírito não anda. Espírito não tem forma. O que é um espírito? A explicação. Se fala tanto em espírito, espírito, espírito. O que é espírito?
Você olha para capítulo 2 e versículo 7 de Gênesis. Acabando Deus de fazer o homem, Deus soprou na narina do homem, deu fôlego de vida. Pronto, acabou. Então, não tem forma, não existe uma forma. O espírito é semelhante ao corpo. Você morre, você vai ganhar um corpo diferente desse corpo, tal. Isso é linguagem de figura, meu irmão. Isso é metáfora. Então, essa Bíblia aqui está cheio de contradição. Eu ouvi uma pessoa falar, eu conheço muitas contradições aqui dentro, eu nem falo, nem entro nesses assuntos, para não fazer muitas pessoas perder. Mas eu estava ouvindo aí uma pessoa dizer aí que ele conhece mais de 500 contradições dentro da Bíblia. Então, deixa para lá. Por quê? Porque que foi mexido e remexido. Muitas vezes foi mexido pelo homem. Então aí fica difícil. Então, voltando para o tema da mensagem, o diabo, esse diabo que se fala, nunca foi um anjo. E esse diabo que se fala é apenas um ser como nós. Nada mais do que isso. É um adjetivo. É como você falar da sereia, Saci Pererê, Tarzan, o Draco, vampiro, Branca de Neve. Isso é apenas um dizer. Mas não existe. Porque diabo é um acusador. Satanás é aquele que opõe. Então Deus, através deste livro, mostra quem é o diabo. O diabo foi destruído. Eu falei numa casa essa semana, conversando numa casa, eu falei assim, o pecado não existe. Não. O pecado foi destruído, o pecado acabou. 9:26 de Hebreu. O pecado foi aniquilado. O que é aniquilado? Deixou de existir. Aí você vai novamente para Hebreus capítulo 2, versículo 14, fala que o diabo foi aniquilado. O diabo deixou de existir. E quem era o diabo que deixou de existir? A própria lei. A lei. Moisés era o autor. A lei era o próprio diabo. E as pessoas não entendem isso daí. Porque ela matava, ela destruía. Jesus se manifestou para destruir aquele que tinha o domínio sobre o pecado e a morte. Quem é que tinha domínio sobre o pecado e a morte? A lei. E a lei foi destruída, então acabou. Não existe diabo, não existe pecado. O diabo é o próprio ser humano que vive atormentando um outro, acusando um outro, caluniando um outro. Esse é o verdadeiro diabo, que Jesus chama duas pessoas dentro desse livro de diabo. 6,70 de João. Eu escolhi 12, mas um dos 12 era o diabo. Era um diabo. E lá no capítulo 5, versículo 45 de João, Jesus diz assim, eu não vos acuso. Quem vos acusa é Moisés. Moisés é o acusador. Então o acusador, como vocês falam aí que acusador é o diabo, o acusador é Moisés. E Judas também foi um desses. E ponto final. Você está esclarecido. Não acredita no que diz esse movimento, mas crê somente neste livro. Meu irmão, eu quero agradecer, antes de mais nada, meu irmão Levi Salles, daí do Rio de Janeiro. Eu mando um abraço para você, meu irmão. Gosto muito de ouvir as suas mensagens. Eu, mas a minha esposa estão sempre ouvindo as suas mensagens. Você é inscrito, né? Nós escrevemos no seu canal, nós gostamos muito de te ouvir. Muito obrigado, que Deus continua te iluminando cada dia mais, meu irmão Levi Salles. Um abração para você. Quem está te mandando é seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça, e a sua esposa, que está comigo todos os dias me ajudando nessas gravações que eu estou fazendo todos os dias. Graça e paz para todos. Um abraço para todos vocês. Curte. Graça e paz para todos.